Sexta-feira, dia 4 de junho, começamos aí a nossa aula palestra e chegamos a concluir o nosso conteúdo da disciplina de locução e apresentação de rádio e TV e internet, e como aí um fechamento de muito trabalho por parte dos alunos, esse novo modelo também de comunicação de aula via sala virtual. Recebemos hoje para um bate-papo e também aí a nossa contribuição de formação profissional e dicas e saber, né, detalhes do que é a vida profissional. Eu anuncio, então, o nosso convidado, que é o Gilson Monteiro. Ele tem 41 anos e formou-se em jornalismo em 2001 pela Universidade São Judas Tadeu. Antes disso, no ano 2000, concluiu o curso de radialista do setor locução pelo Senac São Paulo. Desde então, atua com locução e jornalismo no meio rádio, tendo sido aí repórter, produtor e apresentador de programas na Rádio Eldorado entre 2000 e 2001. Foi nesse período meu encontro e obrigado, gratidão. Paralelamente, executou dezenas aí de narrações para diversos documentários produzidos para canais fechados como History Channel, Biographic e Animal Planet. Desde 2009, trabalha como jornalista e radialista para emissoras da Fundação Padre Anchieta. Atua como locutor e apresentador jornalístico nas rádios Cultura FM e Cultura Brasil, que vem com essa novidade também. Aí ele vai passar para a gente detalhes do que é o DAIO 77,9. E há 8 anos é uma das vozes oficiais da TV Cultura para chamadas, documentários e narrações de audiodescrição, que também é uma tendência aqui no mercado da indústria da comunicação, e vamos saber esses detalhes. Então, mais uma vez, quero agradecer ao Gilson. Semana do aniversariante, depois vamos cantar parabéns. E a sala é sua, a sala aí, a minha sala de sexta-feira, eu passo a você, fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite, obrigado pelo convite de novo, Luciana, é sempre muito gostoso falar daquilo que a gente gosta muito de fazer. Eu, na quarta-feira, e desculpem, mas em alguns momentos eu vou fazer uma referência à transmissão que a gente fez na quarta-feira, porque acaba sendo uma referência até para essa aula de hoje. Mas eu dizia que espero que vocês percebam nesse bate-papo que a gente tem hoje, o quanto eu gosto daquilo que eu faço. A Luciana mencionou aí, quando eu entrei na profissão, praticamente no ano 2000, portanto estamos falando de mais de 20 anos, essa carinha jovem de 41 com imagem de 35, não sei, mas com 20 anos de atuação já no mercado de trabalho, mais especificamente com força de atuação no veículo rádio. Nós estamos aqui em quantos hoje, Luciana? Eu nem fiz as contas aqui, não estou te ouvindo, não te ouvi. Sim, temos 15 alunos, então é a nossa sala especial aí para o 5º semestre, mas estamos com transmissão pelo canal Por Dentro da Mídia, compartilhando também nas redes sociais da faculdade. Perfeito, maravilha. É só para eu saber qual é o público, como é que é o público para quem eu estou falando hoje. Aliás, essa aí é uma informação bastante importante quando a gente lida com a questão da comunicação. Bom, a Luciana fez uma breve apresentação, uma mini bio, né, uma mini biografia minha de introdução, mas me permitam aqui contar um pouco da minha história, até para vocês entenderem como é que foi parar, a minha vida foi parar nesta área da comunicação especificamente. Eu, desde adolescente, enfim, tinha ali alguma coisa na voz que chamava a atenção, e aí a gente sempre ouvia bastante das pessoas, que voz bonita, né? Aquela coisa, que voz bonita. Eu falei, poxa vida, mas por que eu não posso usar isso a meu favor? Por que eu não posso trabalhar com isso, né? E aí eu coloquei na cabeça que eu ia atuar na área de comunicação social. E não fiz rádio e televisão, acabei optando por jornalismo, porque achei que, como um bom geminiano que sou, comunicativo, pelo menos é o que o pessoal costuma dizer, eu falei, na área de jornalismo talvez eu conseguisse
uma atuação melhor para aquilo que eu estava querendo me propor. E decidi fazer a faculdade de jornalismo. Entrei em 1998, lá na São Judas, um curso também de 4 anos. Mas antes de concluir a faculdade, eu estava no 3º ano, eu decidi fazer um curso que me habilitasse profissionalmente para trabalhar com a voz especificamente. Até então, a faculdade me permite trabalhar com a questão jornalística, né? Mas com a voz eu queria entender melhor, queria aprimorar melhor a minha qualidade vocal. E aí eu fui fazer o Senac. Enfim, fiz umas pesquisas, entendi um pouco melhor como é que funcionava o curso de locução. O Senac era perfeito para mim, porque poderia me dar toda a condição de aprender a trabalhar com a minha voz e me colocar de forma um pouco mais completa dentro do mercado, com base naquilo que eu estava querendo fazer, que era atuar na comunicação e usar a minha voz também, né? E perfeito, assim fiz. Eu, antes de concluir a faculdade, eu já tinha concluído, eu já tinha o meu DRT como locutor. Eu entrei na Eldorado neste período, justamente, eu me lembro perfeitamente que eu estava na conclusão do curso de locução, quando fui convidado a trabalhar na Eldorado, e lá entrei. Enfim, entrei como estagiário, a gente atendia telefone, era muito interessante. A Rádio Eldorado, naquela ocasião, eu estou falando do finalzinho do ano 2000, começo do ano 2001, a Rádio Eldorado era pioneira em colocar ouvinte no ar, né? O ouvinte ligava para a emissora, e geralmente era com informação de trânsito, era a rádio do ouvinte repórter, né? Então, o ouvinte presenciava algum acidente de trânsito, por exemplo, ele ligava para a rádio. Eu acabei de ver aqui um acidente, tal. A gente ali como estagiário, num primeiro atendimento, fazia uma filtragem, entendia melhor como é que era a situação, e aí passava adiante para a produção dos programas que estavam no ar, para colocar o ouvinte repórter no ar. Enfim, trabalhei bastante como estagiário. Em pouco tempo tive a oportunidade de receber um convite para ser efetivado na emissora, trabalhando pela madrugada, que aí veio o primeiro desafio. Eu ainda estava indo do 3º para o 4º ano da faculdade, e aí me convidaram para ser efetivado na emissora, só que trabalhando da meia-noite às 6 da manhã. Gilson, você toparia entrar como redator ali para um jornal que a gente entra até às 6 da manhã, mas trabalhando nessa noite? O que você, como estudante de comunicação, faria, né? Alguns talvez pensariam, puxa, não sei, madrugada. Não pensei 2 vezes. Eu acho que era a oportunidade que eu tinha de realmente abraçar minha profissão inicialmente, e assim eu fiz. Então, por um longo período, trabalhei aí de madrugada, da meia-noite às 6 da manhã, e aqui faço um parênteses, óbvio, tendo como referência o meu período de aprendizado naquela ocasião. Melhor horário para aprendizado profissionalmente, com a mão na massa já, sabe? Porque você tem uma demanda, uma pressão muito menor durante a madrugada, né? E ao passo que o seu superior, o responsável pelo seu processo de aprendizagem, conseguia te dar uma atenção um pouco melhor. E eu aproveitei muito esse período. Eu redigia textos. No começo era difícil, devo confessar. Aquela coisa de chegar às 3 da manhã, você ia no banheiro, ficava... Sabe aquela coisa difícil mesmo? Mas mantenho, é o melhor momento, o melhor período do dia para você passar por um processo de aprendizagem. Algum tempo depois, houve alguma dificuldade na emissora, na Eldorado, na ocasião, com relação à contratação de profissional. Eles tinham uma apresentadora quando eu entrei no horário, e aí a apresentadora saiu, e aí entrou um outro, aí não deu muito certo, e aí disseram, poxa vida, por que a gente não aproveita o Gilson, que tem uma voz bacana, que já tem o registro, quer dizer, aquilo me permitia entrar no ar como locutor, porque eu já tinha habilitação para tanto. Então, isso já foi um diferencial, né? E, enfim, vamos testar o Gilson. E me colocaram no ar por algum tempo e deu certo. Gostaram do Gilson à frente do microfone e eu gostei muito de poder continuar atuando à frente. Enfim, me mantiveram no horário, trabalhei. Eu apresentava um programa da meia-noite às 5 da manhã, era o Plantão Paulista. Só que, assim, o programa, eu tinha outras demandas para fazer, que não só a apresentação do programa, né? Então, a gente gravava este trecho inicial, as 2h30 iniciais do programa, da meia-noite às 2h30 da manhã, e essas 2h30 eram reprisadas imediatamente
fechando aí o ciclo das 5 horas da manhã, desse período de 5 horas. Enfim, dentro do Eldorado eu cresci muito, porque, como eu disse, entrei como estagiário, conheci a área, aprendi a como fazer um texto, a como fazer um roteiro de programa, da mesma forma que, ao mesmo tempo, eu também via o outro lado, não só o lado do roteirista, mas o lado de quem tinha que ler este conteúdo, o lado de quem tinha que acompanhar esse conteúdo ou botá-lo em prática. Então, foi muito interessante porque eu consegui ver os dois lados simultaneamente. Enfim, trabalhei na Eldorado por 7 anos e meio, praticamente, saí de lá algum tempo depois e acabei sendo convidado para ir trabalhar na TV Cultura. Mas um parênteses, antes desse período, eu, paralelamente ao meu trabalho na Eldorado, eu, com auxílio de colegas locutores da área, fui convidado a conhecer uma produtora, e nesta produtora fui fazer um teste. Aliás, faço aqui o parênteses que eu fiz da outra vez, também na quarta-feira. Tem todo mundo aqui, como um bom estudante, imagino eu, detesta fazer prova. Ninguém gosta de ser avaliado, imagino eu. Saibam vocês que nesta área é teste o tempo inteiro para tudo que você vai fazer. E não é, neste caso específico, profissionalmente falando, não é um teste para saber se você sabe ou não sabe. É um teste diferente, né? É um teste para saber se aquilo que você apresenta é aquilo que a empresa entende como o ideal para ela. Não é se você é bom, não é. Você está concluindo um estudo, você já tem um histórico de atuação, então ninguém está questionando a sua capacidade de fazer ou não, né? O que se questiona é, essa voz é a voz que eu quero para trabalhar com esse tipo de produto? Será que esta voz vai se adaptar àquela ideia que eu tenho a apresentar para o meu público? Isso é o que a gente chama de teste. Isso também é muito pertinente à vida do dublador, né? Então, toda vez que vai começar um filme novo, os responsáveis pelo casting vão fazer uma sequência de testes para ver se aquela voz é a que bate com aquele personagem, né? Vocês, como profissionais de rádio e televisão, também vão passar por esse processo de fazer seleção de casting. Isso faz parte do dia a dia. E, enfim, fiz o teste, gostaram da minha voz e comecei, então, a narrar. Inicialmente até fiz alguns voice-over, não sei se vocês já lidaram com essa diferença, é diferente de dublagem. A dublagem você tem que fazer, colocar a voz com sincronismo labial, quer dizer, você tem que falar no mesmo tempo, na sua língua portuguesa, aquilo que é falado numa outra língua, e quem faz isso é só um ator. O locutor não trabalha desta forma, o locutor não tem autorização para trabalhar com esse tipo de interpretação. Mas voice-over, sim, voice-over é quando você coloca o áudio original no ar, volume reduzido, e a voz em português falando em cima, né? É para apenas servir como referência de linguagem da sua língua materna, da sua língua padrão. A voice-over eu conseguia fazer, a ação de voice-over eu era autorizado a fazer. E aí, algum tempo depois, também abracei fazer as locuções de documentários lá no History Channel, no Biography Channel, também posteriormente vinha fazer no Animal Planet. Se fizerem buscas aí na internet, talvez achem alguma coisa, um dos programas que me marcou bastante, por exemplo, no Animal Planet, é um programa chamado Muito Fofos. Era um programa de filhotinhos, era bem bacana. Enfim, isso paralelamente ao trabalho na Rádio Eldorado como jornalista, né? Eu atuava na Eldorado como jornalista e o meu trabalho paralelo como locutor. Bom, concluí o meu trabalho na Eldorado, fui atender esse convite que me fizeram para entrar na Rádio Cultura, inicialmente como repórter para um jornalístico que a rádio tem, e isso no 103,3 aqui de São Paulo. 103,3 é a única rádio aqui de São Paulo que só toca música clássica, mas que, graças a Deus, para que eu tenha meu emprego, tem uma imposição de legislação que obriga que a emissora também tenha conteúdo jornalístico informativo. E aí, com o passar do tempo, gostaram bastante do meu trabalho, gostaram da minha voz. Fui convidado para trabalhar fazendo alguns voice-over para o programa Planeta Terra, que é um documentário que vai ao ar aos domingos à tarde na TV Cultura. E aí consegui ganhar um pouco mais de espaço e me tornei, isso há praticamente 8 anos, um dos locutores de chamadas da casa. Então, quando vocês estiverem vendo aí comerciais na TV Cultura, possivelmente vocês ouçam minha voz, principalmente nos programas infanto-juvenis. Lá na TV Cultura nós somos em 3 locutores de chamadas. Temos a Helena, que é a voz feminina, ela trabalha mais
com as novidades, com as estreias da casa. O Alfredo, que é uma voz mais grave, uma voz padrão grave, uma voz séria, ele trabalha mais com os jornalísticos, com os programas sociais mais sérios, café filosófico e tal. E o Gilson, que entra com a parte infanto-juvenil. Então, eu tenho juvenil e mais jovem também. Por exemplo, a Luciana comentou comigo que já havia mostrado a vocês uma chamada que eu gravei da Fórmula Indy, né? E aí eu tenho também a parte infantil, que aí a gente tem que fazer um pouquinho de alteração vocal para trabalhar com o público, que são as crianças, né? As crianças, os adolescentes. Aí você faz uma vozinha um pouco mais simpática para tornar esse produto um pouco mais atraente. Então, as vozes infanto-juvenis ficaram sob minha responsabilidade nas chamadas da TV. E, paralelamente a isso, trabalho, como eu disse, na Rádio Cultura, continuo hoje à frente do programa De Volta para Casa, junto com o Alexandre Machado, que é o âncora do jornal. A gente vai ao ar sempre das 6 às 7 da noite, trazendo as principais notícias do dia, um pouquinho de música instrumental brasileira. Esse programa é transmitido também numa outra emissora que também faz parte da grade da Fundação Padre Anchieta, que é a Rádio Cultura Brasil. E aqui eu abro espaço para a gente falar um pouquinho sobre a questão da transmissão em FM. Nós temos a novidade, há poucas semanas, foi inaugurada aqui em São Paulo, há praticamente um mês, a faixa estendida da Rádio FM, né? A gente tem, a Rádio Cultura Brasil existe há muito tempo também, a Rádio Cultura Brasil ela ia ao ar em AM apenas, e é uma rádio com conteúdo de música brasileira. A Rádio Cultura FM 103.3, música clássica, música de concerto, né? O pessoal chama de música erudita, e a Rádio AM era a nossa música brasileira. O problema é que a capacidade dos nossos transmissores acabou ficando parada no tempo. Com o avanço da tecnologia, não existia investimento em cima de equipamentos para transmissão em AM, né? Então você tinha um produto maravilhoso, mas com uma qualidade que não era tão boa para ouvir. Aí é óbvio que a rádio teve que se adaptar, e aí abraçou a internet, porque com a transmissão na internet, a gente tinha melhor condição de fazer o trabalho chegar com uma melhor qualidade para o público, né? E aí, enfim, era a transmissão também na web, tinha um público legal na web, e aí agora, com a extensão do FM, a gente passou a abraçar também a FM. Então, a Rádio Cultura Brasil agora também toca em FM. Com um porém, e aí eu já faço aqui as explicações, é normal que o pessoal tenha bastante dúvida ainda. O que aconteceu é que com a digitalização da televisão, os canais 5 e 6 da TV aberta deixaram de ser utilizados, porque agora passou a ser digital. Então, aqueles canais de transmissão em megahertz se converteram em uma faixa de áudio, isso por uma série de trabalhos de ação envolvendo o Ministério das Telecomunicações, e a faixa que antecede, hoje o seu rádio, talvez você ligar o seu rádio lá, a primeira faixa é a 87.5, alguma coisa assim. Agora é 75 ponto alguma coisa. Eles conseguiram uma faixa maior, converteram essa faixa 5 e 6 do canal da televisão em faixa de rádio, depois um pouco posterior também. E aí, como o rádio aqui em São Paulo, você não tinha mais espaço para encaixar nenhuma nova emissora, esse espaço anterior ao dial padrão que existia até então foi criado para que as emissoras de AM pudessem migrar para o FM. Então, a Rádio Cultura Brasil agora também pode ser ouvida em 77.9. Existe aí uma demanda de adaptação do público, porque, como eu disse, os rádios não estão preparados para isso. Desde, acho que 2019, alguma coisa assim, os aparelhos de rádio que saem nos carros de fábrica, estes sim, já são obrigados por lei a saírem com o dial estendido. Então, alguns carros mais novos você já consegue ouvir as rádios de frequência estendida. Enfim, estou falando um monte aqui, contando um pouco da minha história, mas cheguei até o dia de hoje, que é o meu trabalho como locutor da Rádio Cultura, jornalista nas duas Rádios Cultura, e acabei não falando de audiodescrição, mas eu acho que eu vou dar um espaço aí para a Luciana falar alguma coisa, fazer perguntas, depois a gente abre aqui um espaço para falar especificamente da audiodescrição. Pode ser assim, Lu? Pode ser assim. É dessa forma, hein? Olha. Falei pra caramba, poxa vida. Fala que tá valendo, que o Gilson atende. Obrigada mais uma vez. E queria começar, então,
A gente pontuar um pouquinho, Gilson, essa turma já está no 5º semestre, então está com um semestre a mais em aulas práticas, e tem projeto também interdisciplinar aí para entrega, né? Já passaram por outro projeto interdisciplinar audiovisual no semestre anterior, mas existe agora também as próximas semanas de entrega. Então, usamos muito dentro das nossas aulas, dentro do semestre, exemplos, exercícios, o que se leva mesmo em consideração a questão da locução e a apresentação dentro da formação, inclusive lá na pré-produção, lá quando se pensa na roteirização, como isso vai seguir dentro do contexto, dentro de um projeto, dentro de um audiovisual, que tudo está realmente ali interligado e que tem que ter essa conexão. Quem está aí realmente na redação, depois quem está mais na edição, entender aí a função do que é locução e apresentação. Então, eu queria começar por aí, Gilson, vamos passar para eles uma noção também na prática, né? Como começa toda essa preparação, né? Como que é o seu trabalho, né? Como que é aquecer a voz, por exemplo, ou tem um momento mais certo do dia, ou você fala, puxa, aquela semana eu tenho que me dedicar mais para isso, eu vou fazer assim, porque o seu trabalho é a voz, o seu produto, sua forma de trabalho, o seu equipamento é a sua voz. Dizem que a voz é a janela da alma, né? Gente, é um desafio muito grande trabalhar com voz. Parece que não, até porque você acorda, a primeira pessoa que você dá, eventualmente, mais feliz, bom dia, ou com aquela cara fechada, bom dia, mas você já começa a executar, já começa a colocar em prática essas cordas vocais nas suas conversações do dia a dia, que é uma coisa rotineira. Mas quando você trabalha profissionalmente com a sua voz, alguns cuidados têm que ser feitos e tem que passar a fazer parte do seu dia a dia. É óbvio que eu dou essa informação com base no que seria o lógico, porque nem todos os locutores são assim. Eu tenho colegas que têm vozes lindas e que fumam horror. A gente sabe que não é o que é indicado, os médicos falam isso, e eles sabem, mas é que o vício é uma coisa difícil de lidar. Mas, de qualquer forma, não é o fraco deles, ainda bem, né? Com relação a mim, eu tenho muitas atenções, por exemplo, a questão de tomar gelado. Teve um período, inclusive, da minha vida que eu estava um pouco mais suscetível, eu não tomava gelado, porque eu ficava debilitado, né? Tem uma série de práticas, ações, regrinhas, situações que a gente aprende, mas que na prática, é só com a prática que você realmente percebe o que faz ou não de diferença. Você mencionou a questão do horário, Luciano. Na verdade, a gente tem que estar preparado para fazer isso a qualquer momento. Eu, por exemplo, é muito comum acordar às 5 e pouco da manhã e vir para o meu estúdio. Eu tenho um estúdio aqui em casa, venho para o estúdio gravar, principalmente gravar chamada e audiodescrição. 5 e pouco da manhã, acorda e já vai gravar. A musculatura vocal está totalmente relaxada, as cordas vocais estão relaxadas. Isso é bom? A gente sempre pensa, quando está descansado é melhor, porque você está mais preparado. Para trabalhar com a voz, isso não é bom, porque você precisa ter cordas vocais obedientes, você precisa ter a articulação vocal de forma mais contrastante para que a sua emissão possa ser mais evidente, ser mais clara. Então, é preciso que você faça algum exercício, um exercício de aquecimento, aquela coisa de falar com caneta, tem gente que faz, não é o meu caso, porque acabo pegando hábitos de fazer outros tipos de exercícios para forçar aqui a articulação vocal, principalmente. Mas tem assim, logo no começo do dia é comum eu estar com uma canequinha com um chá, sem açúcar, sem nada, mas com um chazinho, porque a água quente acaba me ajudando bastante. Dica aí para quem pretende trabalhar com voz, a pessoa fala, a garganta está pegando um pouco, vou chupar uma balinha de menta, que vai ajudar. Horrível. Horrível, porque a menta vai anestesiar a sua dor, seu incômodo, e atrapalhar, tornar suas cordas vocais desobedientes. Então não é bom. Aliás, nada que fique gerando salivação é bom. Enfim, é uma sequência de preparações que fazem parte do dia a dia. Óbvio, eu falei que foi de um momento da minha vida, aquela história de não tomar gelado. Depois, com o tempo, eu fui me adaptando um pouco. E agora eu sei até que ponto eu posso chegar para não forçar demais. Vocês dificilmente vão me ver gritando. Vocês não vão me ver gritando. Porque gritar exige muito das cordas vocais, machuca as cordas vocais. Então, isso atrapalha.
Sabe aquela coisa de você ir na balada o tempo inteiro, aquela bagunça auditiva, barulho muito extenso? Isso não faz muito parte da minha vida, porque se você está com alguém numa balada e está ouvindo muito barulho, para que você possa ser compreendido, você vai falar alto. E chega uma hora que suas cordas vocais não permitem. E, ora, se eu decidi que isso ia ser para a minha vida, a minha profissão, eu não posso simplesmente ficar competindo, né? Não dá certo, não bate. Então, alguns cuidados fazem parte do dia a dia. Não existe um foco específico para a preparação do trabalho, mas para o dia a dia mesmo, Luciana. Fala aí, então conta pra gente também esses bastidores. É isso mesmo, dá esse friozinho na barriga, modifica o corpo, a linguagem corporal, quando a gente está diante de um microfone, ou então quando nós entramos dentro de uma cabine, ou simplesmente buscamos assim um microfone, um formato de como gravar esse áudio, por que a gente trava ou a gente realmente se transforma diante do formato que é aonde vai ser captado o áudio? Tá, eu vou tentar fazer uma alusão ao que hoje é muito comum na vida das pessoas, que é a câmera do celular. A câmera, quando você vai tirar uma foto para botar no Instagram, no Facebook, as pessoas vão se identificar. Aquela coisa de pega o telefone, liga a câmera, vamos tirar uma foto. Primeira coisa que as mulheres fazem, não é? Dá aquela ajeitadinha no cabelo, procura a melhor posição. Pois bem, o que acontece é que você tem ali na sua mão um aparelho que vai te tornar público, né? Você tem ali nas mãos uma câmera que vai expor a sua imagem. Pois bem, o microfone faz a mesma coisa. O microfone, ele é imponente, porque a partir do momento que você falou à frente dele, ele está captando um áudio e vai retransmiti-lo para um grupo de pessoas, que pode ser mais uma, duas ou milhares, né? Quando eu estou falando com vocês aqui à frente do computador, eu estou falando que a minha voz é captada por um microfone. Não importa se seja um microfone físico ou aqui no computador não tem um aparelho, tem gente que teria o microfone colocado aqui na frente, mas eu sei que a minha voz está sendo captada. Então, de alguma forma, eu acho que isso é inconsciente, as pessoas já se prostram de uma forma diferente, porque o microfone impõe. Eu acredito que vocês concordem comigo. Eu usei esse exemplo na aula da quarta também. Eu convido a você que está aí acompanhando esse debate agora, essa conversa, a pegar a sua mão, sem nada, simula um microfone, e sei lá, pega sua mãe, seu pai, ou um parente, um primo, amigo, não importa. A pessoa está conversando do nada, você fecha a mão e põe na boca dela para ela falar. Ela trava, é comum acontecer isso. Ela para de falar, te olha com aquela cara estranha, como se tivesse um microfone na sua mão. É evidente que o microfone não está ali. Mas o aparelho em si, a simulação do aparelho, causa isso nas pessoas, porque o microfone ele faz isso. E tem que fazer mesmo, porque a partir daquele momento você está se tornando mais exposto publicamente. Então, é como se dissesse, olha, toma cuidado, né? Eu não sei, acho que é mais ou menos por aí. Acho que é esse poder que o microfone exerce que faz isso tudo, Luciana. E, Gilson, técnicas, maneiras, atividades, métodos, tudo isso precisa ser personalizado, porque eu falei muito isso na aula e até pedi para eles participarem com vontade e não terem uma barreira de questão muito de timidez, ou não é isso que eu quero ainda dentro de rádio e TV, aparecer no vídeo, ou falar, quero trabalhar por trás das câmeras, né, nos bastidores, mas a personalização e se conhecer é o melhor caminho, conhecer o potencial, cada um tem seu potencial, e cada um vai corrigir, ou vai se utilizar aí, se conhecendo, né? Qual é o seu potencial para cada vez mais melhorar, né? Porque acho que até o que eu passei também, que as técnicas, elas são gerais, mas elas só podem aí também acrescentar, e sim a elevar aquele nível de locução e apresentação. Sim, você fala isso, me veio uma coisa muito comum na cabeça, que é normal das pessoas, e inclusive de pessoas que são da área de comunicação, no começo, como é o caso, eu imagino que
da maior parte dos que estão aqui nessa sala. Quem é que gosta de se ouvir? Ouvir a própria voz. Tenho certeza que as pessoas falam, que voz horrível. A não ser que goste realmente da própria voz, mas aí são exceções mesmo, né? Talvez com o uso do WhatsApp, por exemplo, em que você geralmente grava e manda mensagem, as pessoas começaram a se habituar. Talvez vocês não tenham percebido isso, mas vocês começaram a se habituar a se ouvir por conta de mandar as mensagens e ouvir o que gravou, né? Mas as pessoas normalmente não gostam de se ouvir. Mas isso é essencial, gente. Isso é essencial. Você precisa começar a exercitar dentro de você a questão da autocrítica. O que é que eu preciso fazer para melhorar? Onde eu quero chegar e o que é que está ruim que precisa ser melhorado para eu chegar onde eu quero chegar? Quando a gente faz o curso de locução, uma das coisas, pelo menos quando eu fiz, né, uma das coisas que eram exigidas da gente fazer parte de aulas era passava um exercício para a gente fazia em casa com um gravadorzinho, porque a gente tinha que se ouvir, né? Então gravava, me ouvia. Isso era todo dia. Eu gravava, me ouvia e fazia uma autocrítica. E aí levava-se para a aula para que todo mundo acompanhasse a autocrítica. É desafiador, né? Você ter que se expor desse jeito. Tudo bem, na aula acontecia isso porque a gente estava ali com o propósito de aprender a lidar com a voz. Mas você pode fazer isso sem ser julgado por ninguém na sua casa. Você precisa fazer essa autocrítica. Sim, as pessoas são diferentes, as pessoas têm tons diferentes, conseguem limitações diferentes, cada um atua e age de um jeito diferente, né? A emoção acaba pesando bastante, isso é um desafio, por exemplo, porque um profissional de voz tem que saber filtrar essas coisas de emoção. Então, assim, é importante que todo mundo tenha consciência de que é preciso começar a olhar para si, começar a se ouvir, começar a perceber o que faz e ver o que está correto e o que não está correto, que precisa ser melhorado, fazer essa autocrítica e fazer a devida correção. Gilson, se a gente olhar agora para o mercado, a gente tem muita convergência, né? O material que é feito para TV, vamos dizer, aberta, sendo utilizado também em redes sociais. E a TV aberta também trazendo uma linguagem, um tipo de não só o visual, né, o audiovisual, que é a imagem e o tipo de roteirização daquela história, como, por exemplo, chamadas da Globoplay entrando na TV aberta. Uhum. Então, até sou como ruído, estranhamento por causa da composição que está ali prevista de linguagem audiovisual para aquele estilo de mídia, né? Mas esta situação, esse momento do mercado, principalmente de 2, 3 anos para cá, e agora este ano, muito mais marcante, porque a gente conhece já a utilização de recursos como a sala virtual e outros softwares aí também dando essa possibilidade de comunicação. O que a gente pode esperar, né? O que pode esperar de um profissional, né? Por onde buscar novas pesquisas, como saber para onde está indo o mercado de trabalho, o que se pede do profissional de comunicação, de rádio, TV, internet. Você tinha citado a autodescrição, acho que a gente pode também, nesse momento, também conversar com eles sobre essa novidade que você já vem fazendo há um bom tempo. Legal. Eu acho que essa geração de agora, essa geração que está estudando agora, talvez a geração um pouco anterior a vocês que estão na faculdade, já tem uma facilidade tremenda, quer dizer, já tem um ponto a mais aí de vantagem nessa história, que é estarem ligados, estarem antenados ao que está acontecendo. Isso faz parte das pessoas por conta desse aparelhinho aqui, ó, um telefone que se tornou um computador na mão de todo mundo e que com ele, onde quer que você esteja, você tem condição de perceber, ter acesso a todo o conteúdo que você quer acompanhar. Isso em gerações anteriores era impossível, era muito difícil. Então, eu acho que isso já é um ponto positivo nessa discussão, sabe? Manter-se conectado e acompanhar o melhor possível as mídias que estão à sua volta faz muita diferença, né? Você precisa saber o que está acontecendo. Por que o Instagram está ganhando tanto destaque, né?
por que o Twitter tem aquele público específico, ou atua daquela forma específica, por que um não se sobrepõe ao outro? Vocês sabem que, provavelmente já estudaram isso, mas a gente reforça aqui numa lembrança, quando o rádio foi o primeiro ali a surgir, pensando no princípio da história da comunicação, o rádio surgiu, e aí veio a televisão e o pessoal falou, o rádio vai sumir. E o rádio não sumiu, né? Aí veio a internet muito tempo depois. A televisão vai perder espaço. Mas a televisão não perdeu espaço. Quando veio a internet também, o pessoal dizia o jornal impresso vai acabar. Não acabou o jornal impresso. Eles atuam paralelamente. Eu acho que as linguagens hoje se complementam, por mais que você tenha este aparelhinho aqui na mão. O pessoal gosta de usar, por exemplo, para eventualmente estar no caminho, no ônibus, no metrô, ver um filme, ver um Netflix da vida no telefone. Mas se você está em casa, você vai pegar o telefone, óbvio, tendo a possibilidade de ver a Netflix na televisão, você vai pegar o telefone para ver o filme? Não. Eu acho que se complementam, sabe? Com relação aos novos desafios, eu acho que eu acho que é importante que as pessoas prestem muita atenção ao que o mercado está sugerindo, né? Quais são as demandas que estão aparecendo. E aí você me abriu espaço para começar a falar da audiodescrição. Eu não sei se todo mundo aqui tem consciência do que se trata a audiodescrição, mas é um setor dentro da acessibilidade, né? Tornar conteúdo acessível para as pessoas. É muito fácil ver as pessoas, os intérpretes de Libras, no cantinho da tela, ali permitindo que o surdo, que a pessoa com deficiência auditiva, possa saber o que está sendo falado na televisão. Tornou inclusiva a ação de transmitir um telejornal, por exemplo, ou um programa qualquer, porque tem alguém ali falando para ela, por meio de sinais, o que é que está acontecendo. Mas e o cego? E a pessoa que não consegue ver, a pessoa com deficiência visual? Televisão para ela vai ficar se baseando apenas em áudio? E será que ela se torna realmente participante da vida da televisão se ela não consegue ver? Porque a televisão é baseada na imagem, né? E aí, como é que se faz? Poxa, a televisão também tem como permitir que as pessoas que não podem ver tenham acesso a esse conteúdo. E isso acontece por meio da audiodescrição, que nada mais é que a gente colocar no ar uma descrição falando do que está na tela para a pessoa que não está vendo. E é uma coisa simples, né? Vou pegar como exemplo o documentário. Eu vou citar referências que eu tenho, que fazem parte da minha vida. Você pega um Planeta Terra da TV Cultura, que é um programa de documentários. Sei lá, um programa ambiental, um programa ecológico, e que passa cenas lindas. Eu citei como exemplo a Ilha de Galápagos, né? Aquelas tartarugas imensas, ou aqueles pássaros bonitos com umas colorações sensacionais. Poxa vida, será que a gente não tem a obrigação de permitir que todo mundo, a gente como produtor de conteúdo, tá? E aí eu falando especificamente para quem é da área ou para quem está começando a entrar na área, será que a gente não tem a obrigação de pensar que todo mundo tem que ter direito a esse conteúdo, né? Por que as pessoas com deficiência visual não podem ter direito a esse conteúdo? E é aí que a gente entra. Documentários, normalmente o narrador fala um pouquinho, aí abre-se um espaço, a trilhazinha ao fundo, para que as imagens sejam exibidas, que se fala assim por si só, e é justamente nesse momento que quem não pode ver o que está na tela fica a ver navios, com perdão aqui da brincadeira. Ocorre que, neste momento, a gente pode entrar na sequência para dizer, ó, nesse momento está acontecendo isso, isso, aquilo. Aparece uma pessoa com tal roupa, a cor da roupa dela é tal. É isso que é a audiodescrição. Eu estou há alguns anos trabalhando com a acessibilidade lá na TV Cultura e é um trabalho muito prazeroso. A gente tem uma equipe grande para isso. Então, como é que se faz um roteiro de audiodescrição? Uma pessoa, depois do produto completamente pronto para ir para o ar, isso não tem que ser feito antes, até porque a gente vai precisar descrever o que está na tela com base no produto final que vai ser exibido. Assim, fez-se toda a produção, gravou, editou, fez as trilhas, mixou, está montado, prontinho para ir para o ar.
Aí vai uma cópia desse material para a equipe de acessibilidade, um roteirista vai assisti-lo de cabo a rabo, vai perceber quando tem espaços com imagens que precisam ser descritas e ele vai montar um roteiro. A partir deste roteiro, eu recebo o vídeo, aí vamos fazer um parênteses aqui da questão da pandemia e o home office. Graças a Deus tenho o meu estúdio aqui em casa, posso gravar da minha casa, então eles mandam esse conteúdo, o roteirista também recebe o vídeo em casa, faz o texto dele em casa, manda para mim texto, vídeo. Eu insiro a minha voz com base naquele texto, com aquele roteiro que o roteirista da audiodescrição preparou. E aí tem toda uma especificidade, tem todo um trabalho em cima, um desafio de fazer a acessibilidade, porque não é qualquer coisa que tem que ser descrita. Existe uma forma correta de se fazer a audiodescrição. Você não pode ficar atropelando falas do vídeo original, porque ou a pessoa que vai estar ouvindo, ou ela vai ouvir uma coisa, ou vai ouvir outra, ou vai acabar não ouvindo nenhuma das duas, porque vai ser inaudível, né? Então, tem todo um desafio em cima desse trabalho de audiodescrição, tem todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de identificação daquele conteúdo que realmente merece ser reportado para quem não está assistindo. Mas isso, eu falei no comecinho dessa fala sobre a audiodescrição, eu perguntei, será que a gente não tem obrigação de pensar nisso? Eu acho que a gente tem que começar a pensar que todo o conteúdo que a gente gera, ele precisa ser acessível, porque todo mundo tem direito de assistir, né? Todo mundo tem direito de assistir. Então, para você que está se formando agora, para você que está estudando acessibilidade, para você que vai trabalhar como um produtor de uma televisão, vai roteirizar um programa, enfim, eu acho que isso é importante que você coloque isso dentro da sua vida profissional a partir daqui. A gente está evoluindo muito e isso precisa ser adicionado à questão da evolução. Eu tenho exemplos aqui. Você tem ele na prática aí? Eu ia mostrar. O roteiro eu não abri aqui, mas eu abro rapidinho. Da outra vez eu até mostrei o roteirinho. A turma aqui merece, ó. Ah, mas é claro que merece. Aí. Eu estou separando um exemplo de um roteiro que eu fiz aqui, que não vai ser o roteiro. Eu vou mostrar para vocês também um áudio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar agora. Um guia aqui. Conseguem ver uma tela aqui de Word? Sim, chegou Word. Isso aqui é um texto, um roteiro que eu tenho de um programa. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para quem está vendo numa tela pequenininha. O programa é um tromba-trem, é um desenho que vai ao ar pela TV Cultura. A roteirista é a Samara, e ela produz para mim o conteúdo, dizendo, este aqui é o texto que eu tenho que falar, ok? Aqui é o timecode inicial que tem que entrar a minha fala. E a deixa está marcada aqui na frente para mim. Então, eu sei que na vinheta eu tenho que entrar. Por exemplo, aqui no 20 segundos. Aos 20 segundos, depois da deixa legal, alguém vai falar isso no filme, eu vou entrar com o texto, episódio Inimizade Colorida, né? E aí sigo com o conteúdo. Mesma coisa aqui embaixo. Aos 33 segundos deste vídeo, quando o personagem disser não viaja, eu vou ter que dizer Júnior pula em um joystick e no jogo o cupim ataca os adversários. Aqui tem uma outra deixa para a próxima fala. Isso aqui para chamar atenção, que a minha fala tem que ser curta, porque depois vai vir alguma coisa adiante. Percebam aqui neste trecho do conteúdo. Eu tenho um timecode no começo e um timecode no final. Percebem? O que acontece é que eu tenho que fazer toda esta fala dentro deste período. É uma indicação visual para que eu saiba quanto tempo de fala eu tenho. 1 minuto? E 3 segundos? Não. Começa em 50 segundos e tem que terminar em 1 minuto e 3 segundos do vídeo. Então, eu tenho 13 segundos para fazer esta fala toda. Eu vou ver se eu te aprovo, vai, faz aí pra gente. Vamos ver, eu não sei se estou contando o tempo aqui não, mas eu posso dizer, é que depende muito do pique do desenho, mas nesta fala eu diria, Formicã, formiga vermelha de perna de parafuso e mão de gancho, pula em cima do trem. Gaja, Duda e Júnior estão jogando videogame no último vagão. Formicã vai até o engate que conecta os 2 últimos vagões com o resto do trem e coloca uma bomba. Ele tira um controle do bolso e aperta o botão. É uma coisa rápida, né? Mas isso é com o pique do desenho. Gente, eu vou tirar aqui o texto, foi só para vocês verem mesmo a referência visual de um texto.
né? E Foi ó, o aprovado? professor aqui falando, hein? Foi Nas aprovado? nossas aulas, ó, adorei. Roteiro, né? Tanto da pré-produção, no momento do roteiro, da ideia geral, e depois o roteiro por produção, roteiro técnico, roteiro de locução, roteiro quando se tem também audiovisual, então apresentação. Tudo é roteirizado, tudo se passa por etapa, né, Gilson? Tudo, tudo. E todas as informações de um roteiro são essenciais, porque o roteiro ele foi criado, não foi à toa, existe uma razão de ser do roteiro, né? Existe a informação visual para o editor que vai montar aquilo depois saber. No meu caso de áudio, para eu saber que momento minha fala tem que entrar. São informações essenciais e todos os detalhes são muito importantes na hora de você montar um conteúdo desse. Então, sim, o roteiro é essencial para a conclusão perfeita de um trabalho. Vocês viram que aqui é apenas um roteiro de audiodescrição, é apenas um locutor que vai entrar falando num tempo, mas você tem lá a informação inicial, você tem a deixa, você tem o texto original, você tem a deixa final. São várias informações que são importantíssimas para a conclusão desse trabalho, entendeu? E, Gilson, você tem algo para mostrar para a gente, apresentar um... Eu tinha separado aqui, eu tinha separado. Primeiro eu vou mostrar um trechinho de um desenho, é o Tromba-Trem mesmo, só que não é esse episódio que vocês viram o texto aí. Eu não sei se eu consigo, vamos ver se o áudio dá certinho. É o áudio do desenho, eu separei um trechinho curtinho, só para vocês terem uma ideia. O que eu quero que vocês percebam? Vai ter a fala do personagem, dos personagens, e tem uns intervalos com uns áudios junto, tá? Eu ainda não dei o play. Tem uns áudios junto, então vocês prestem atenção neste conteúdo e me digam se vocês sentem falta de saber o que está acontecendo ali, tá bom? Porque vocês não estão vendo a imagem, vocês só vão ouvir o som mesmo. Vamos ver se dá certo. Divinamente gelado, clima ideal para o meu cochilo da beleza. Não é tão feio assim. Quando eu fecho os olhinhos fica verdinho, din. Capitão! Não há sinal de movimento vindo do dirigível, capitão. Finalmente um dia tranquilo nessa viagem. Não há motivo para alarme. Capitão! Esquece o que eu falei. Agora com delicadeza. Bom, foi um trechinho aqui. Deu para ouvir direitinho, Luciano? Eu acompanhei bem. Perfeito. As pessoas O que você quer que a interação agora? O que eles precisam responder? Agora é a vez dos meus. Eu queria saber se vocês sentiram falta, porque tem uns espaços ali com uns áudios, você fica imaginando o que está acontecendo. Vocês sentiram falta de saber o que está rolando ali? Afinal, vocês não estão vendo o vídeo? O que vocês poderiam me dizer aí? Qual do nosso aí? Sim, eu senti, e foi exatamente essa sensação que você relatou, que eu tive também. A gente só ouve um barulho de uma sirene ou algo do tipo e não sabe exatamente o que está acontecendo. Vocês já pensaram no desafio que é para quem não está conseguindo enxergar? O que é isso? Como é excludente se você não traz essa informação? Bom, eu vou mostrar aqui um trechinho, agora somente da minha voz, com a audiodescrição, para vocês verem como é que fica a locução da audiodescrição destes espacinhos que não foram transmitidos com a imagem, porque ninguém está vendo. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Episódio Rique Rique Urra. Neva sobre o trem que está parado diante de montanhas de gelo, no quarto da rainha. Aí rola um áudio original do filme, por isso eu tenho um espaço para não atrapalhar a fala da rainha. A rainha pula em cima da cama. A janela se fecha. Bom, a locução por si só, sozinha, fica estranha, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que é, aí tem o trabalho do editor de áudio, que ele vai mixar, ele vai colocar a minha voz junto do áudio original do desenho, de forma que a gente trabalhe esta transmissão da imagem para quem não está enxergando. Vamos ver como é que ficou a audiodescrição mixada já. Episódio Rique Rique Urra. Neva sobre o trem que está parado diante de montanhas de gelo, no quarto da rainha. Divinamente gelado, clima ideal para o meu cochilo da beleza. A rainha pula em cima da cama.
A janela se fecha. Não é tão feio assim. Quando eu fecho os olhos fica verdinho, din, din. O quarto da rainha treme. Capitão! O capitão entra em uma sala onde alguns cupins trabalham. Não há sinal de movimento vindo do dirigível, capitão. Finalmente um dia tranquilo nessa viagem. A sala treme. Não há motivo para alarme. A sala treme de novo. Esquece o que eu falei. Em um laboratório, o Júnior coloca uma gota em um balão volumétrico. Enfim, pausei aqui, a gente já chegou no mesmo trecho que eu tinha parado antes. Deu para Conseguiram, como faz diferença? né? O audiodescrição, ele envolve o áudio, a imagem e ainda uma terceira regra, uma terceira colocação de contexto, que é aí que vai atender também as pessoas com dificuldades, né? Aí vai fazer a tal da acessibilidade, a inclusão, nesse caso, para quem não está acompanhando, quem não tem visão, né? Quem não está... Quem vive com a limitação mesmo de visão, ou totalmente sem a visão, então são os cegos, dessa forma aí recebendo. É um mercado que segue, né, Gilson? Acho que é uma situação que a gente tem não só a questão agora na TV, mas provavelmente, além das legendas que hoje aparecem nos vídeos tão curtos nas redes sociais, o audiodescrição também ali vai atingir um público maior, né? Porque o consumo e os meios e as formas de como se encontram e como se tem a veiculação, o acesso às mídias, ao produto, ela agora é geral. Sem dúvida, sem dúvida. Isso tem que fazer parte, a partir daqui, do processo de produção como algo básico e essencial, né? E vai além de transmissão de televisão, viu? Vai além de transmissão. Especificamente falando como é que tem acesso à audiodescrição, canal Tecla SAP, lembra? Você apertava a Tecla SAP, você vê a versão original em inglês, por exemplo, as emissoras transmitem num destes subcanais de áudio uma faixa justamente com o áudio, com audiodescrição. Então você tem o áudio original numa faixa de áudio e a audiodescrição numa outra faixa de áudio, que no mesmo canal a pessoa só mudar lá a faixa de áudio para conseguir ter acesso a esse conteúdo. Isso é uma imposição de legislação brasileira, uma legislação que está evoluindo bastante. Antigamente existia um período, uma obrigação pequena de transmissão, ao passo que essa exigência começou a se tornar maior, e que seja assim, quem sabe a gente chegue com 24 horas de programação obrigatória. Hoje existe, acho que 35 horas de transmissão semanal, de obrigação de transmissão com audiodescrição, né? Mas quem sabe isso se torne algo simplesmente básico e presente na vida de toda transmissão, de todo conteúdo. A propósito, eu falei que não é só televisão. Vocês já pararam para prestar atenção quantas fotos a gente vê no dia a dia, no Instagram da vida, no Facebook? Só que quem é cego não consegue ver. Por que não colocar uma descrição em texto daquela imagem? E aí tem o desafio de aprender a como descrever, né? Por exemplo, se eu fosse descrever a minha imagem aqui, Gilson Monteiro, rapaz jovem, moreno, de cabelo preto, usa uma camiseta com um desenho roxo à frente, a cor da camiseta é cinza. Ao fundo, uma parede bege com o desenho de um fone de ouvido estampado na parede. Eu fiz uma descrição rápida, simples aqui, mas quem não enxerga é capaz de fazer uma imagem, uma concepção imagética do que está sendo exibido para ela. E essa é a ideia da audiodescrição. E essas funções, né, Gilson, nas redes sociais, é um botãozinho que está abaixo como funções mais avançadas, que poucos se usam. Poucos usam. Poucos, muito poucos. Faz parte do dia deles. Faz isso acontecer. E aí vem, de novo, para a nossa aula, olha que dica interessante. O texto no formato manchetado. Vem da onde? Da história do rádio. O rádio, ele novamente ali. Então, quem escreve de forma sucinta, objetiva, não é porque não sabe escrever ou só sabe escrever pouquinho. Não! Pelo contrário, o jogo de palavras e a colocação é importantíssimo. Então, isso vale também aí como dica para todos os formatos de roteiro, de gêneros e também estilos que a gente precisa daqui para frente adotar.
Luciana, eu mostrei para todo mundo os áudios todos, mas não mostrei a imagem, né? Eu posso mostrar esse trechinho que a gente mostrou com a audiodescrição, agora para todo mundo poder ver? Vamos lá. Episódio Rick Urra. Neva sobre o trem que está parado diante de montanhas de gelo, no quarto da rainha. Divinamente gelado. Clima ideal para o meu cochilo da beleza. A rainha pula em cima da cama. A janela se fecha. Não é tão feio assim. Quando fecha os olhinhos fica verdinho. O quarto da rainha treme. Capitão! O capitão entra em uma sala onde alguns cupins trabalham. Não há sinal de movimento vindo do dirigível, capitão. Finalmente um dia tranquilo nessa viagem. A sala treme. Não há motivo para alarme. A sala treme de novo. Deu para ver aí agora? Sim, chegou aqui completo, viu? Que bom, que bom. Ô, Gilson, é inevitável fazer essa pergunta, mas você passou para a gente logo no início quais eram as suas expectativas, né? Por isso você começou em comunicação, depois você foi se associando e sendo incentivados pelas pessoas também falarem, olha, sua voz, vai trabalhar com a voz. Qual é o momento que você sente como reconhecimento que você, tanto pela sua voz, né? Essas pessoas também te procuram, te reconhecem pela voz, mas esse momento tão de equilíbrio da sua profissão, né? Você vem há 20 anos, numa trajetória, e você se encontrou dentro dessa trajetória, né? E conta pra gente essa satisfação, né? E como que é dia a dia, né? A família fala assim, ó, grava uma chamada aí pra gente. Ah, deixa o Gilson falar que ele tem a voz bonita. Ou quando você é reconhecido, né? Dessa forma, pelo seu material de trabalho, que é a voz. Eu tenho uma desculpa que eu vi uma vez uma referência de um humorista, que ele também era daqueles bons contadores de piadas, e aí ele dizia que o pessoal, quando chegava em festinha de família, falava, conta uma piada aí e tal. Ele dizia, gente, não me faz fazer de graça a única coisa que eu sei fazer. Então, eu às vezes brinco, né? Não me faz ficar falando à toa. Se eu trabalho com isso, eu preciso disso para sobreviver, né? Brincadeiras à parte. É muito gostoso, sim, quando a gente recebe um reconhecimento. E o diferente de tantas vozes, sei lá, você vai com Silvio Santos, quem nunca imitou Silvio Santos? Mas Silvio Santos é uma voz forte e marcante, as pessoas identificariam, não fosse ele o homem rico do SBT. Mas o Alfredo, que trabalha comigo na cultura, que é a voz grave e tal, a voz dele é extremamente grave. Sabe aquela coisa que eu não consigo imitar porque o meu nível de grave não chega ao dele? É óbvio que ele abre a boca na rua, onde quer que esteja, as pessoas já puxam a vida, né? Mas eu tenho uma voz mediana, estou conversando com vocês aqui, é normal. Pelo menos é assim que eu vejo. Só que aí já me aconteceu situações assim. Estou no supermercado, vou pagar a compra. Senhor, o senhor quer a nota fiscal paulista? Eu, por favor. Qual o número? Aí eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu sou do caixa, mas assim. É inevitável. Você podia ser locutor. Eu falei, que bom que serve para alguma coisa e tal, enfim. Mas, com relação ao reconhecimento, acho que é legal eu mencionar aqui, Luciana, um episódio que eu vivi que me deixou bastante tocado, que, assim, me fez valorizar ainda mais aquilo que eu faço na vida. A gente lá na TV recebe visitantes. Agora não com a pandemia, mas é normal, a TV Cultura abre espaço para receber visitas, tem um setor lá que cuida disso, e aí tem uma pessoa que acompanha os visitantes nos vários setores, vão conhecer os estúdios da televisão, do jornalismo, a redação do jornalismo, e também a redação das rádios, que é onde eu fico fisicamente lá, né? E aí a gente vai acompanhar eles na visita dos estúdios, e contar um pouquinho, bater um papo ali, coisa de 10 minutos, até porque eles estão numa visita da casa inteira, para falar o que é o trabalho do rádio ali, né? E aí a pessoa que estava acompanhando a visitação nesse dia mencionou para os visitantes, era um grupo pequeno de pais com crianças e tal, ele também é a voz de chamada dos infantis da TV Cultura, né? Aí, faz aí para a gente ver. Aí fui lá eu e fiz a fala.
E aí o pessoal, que legal, tal. Aí beleza, terminou ali a visita, naquele momento que eles iam para outro setor, aí uma mãe chegou para mim e falou, você podia fazer de novo? Porque o meu filho não prestou atenção, era uma criança especial, né? Ele não prestou atenção, você podia fazer mais uma vez? Aí eu, claro, não tem problema. Aí eu peguei um trechinho final de uma assinatura que é padrão que a gente faz lá na TV para um programa chamado Matinê, que a assinatura é mais ou menos algo como: neste sábado, 4 da tarde, na Matinê Cultura. Quando eu fiz essa fala, a criança fez assim, aquela coisa igual a moça do caixa, sabe? E me reconheceu. Ela não conhece a pessoa, né? Ela não conhece a imagem, mas ela conhece essa voz. E ela se identificou com essa voz. Então, isso foi muito bacana. Porque é normal, por exemplo, no rádio, e com a chegada das redes sociais, com o avanço, a interação tornou-se muito maior. Antigamente era mais difícil, né? Você, como um locutor de rádio, você falava, mas jamais tinha um retorno do ouvinte, a não ser um ou outro que mandava um presente. Antigamente era muito assim, né? Mandava carta por escrito. Hoje é mais presente, as pessoas já reagindo imediatamente, já interagindo. Mas, por exemplo, como locutor de chamada da TV, você não tem disso, porque o seu papel está ali só para anunciar um programa. Né? Não rola essa interação, não rola uma demanda, um feedback por parte do público, porque não é uma coisa que exige feedback. Não se espera feedback do público como locutor de chamadas. Mas naquele momento eu tive um feedback, e o melhor dos feedbacks que eu poderia ter. Então acho que é por aí, Luciano. Estou buscando aqui a nossa transmissão no YouTube também. Aqui tem recados. Cíntia Pereira, Lúcia, que foi uma ex-aluna, a Jéssica Elisa, também ex-aluna, obrigada aqui pela audiência. E eu vou parar aqui na pergunta também, e um abraço do Renan Pereira. O Renan Pereira, se eu não me engano, acho que trabalhou com a gente na Rádio Dourado. Depois eu vou checar aqui, mas pelo nome, sobrenome, a gente decora, nome, sobrenome, porque é um ciclo, né, a indústria da comunicação, e a gente passa por diversas áreas e também por diversas empresas, e não é sempre assim, eu vou fechar as... Não, porque em algum momento o mercado ele é ciclo, então, assim, em algum momento aquele modelo já não é mais utilizado, então se muda tudo, desde a estrutura de produção e tudo mais. E o Renan fazia parte da produção. E tá mandando um oi aqui, mas ele queria também... Eu vou aproveitar a colocação dele para a gente continuar aqui, e eu abro a pergunta aqui para os alunos. Gilson, dentro dessa composição hoje de formas de trabalho, né, o forma de trabalho, o home office, para a área de comunicação, como você também falou que essa geração, esse momento, os meus alunos, a turma dessa faixa de idade, já tem uma facilitação, porque tem o equipamento que é o celular, aí fácil, e todo momento ali também trazendo seus desafios, tem que baixar, tem que entender aquele programa, ou tem que entender a nova rede, então, alguma forma, ela é sempre intuitiva, mas ela faz também uma metodologia, a gente precisa chegar a um resultado. Ele perguntou sobre o momento hoje das redes sociais ajudando também o trabalho de jornalista e locutor. Você acredita que agora a gente tem uma facilidade também com esse momento de uso de sala virtual, já que a gente já está vendo dentro do mercado de trabalho que o formato à distância, inclusive para transmissão, já é aceitável pelo telespectador, por quem está seguindo as redes sociais, então os internautas, e isso está contribuindo também para se manter um equilíbrio, uma organização, um modelo, uma situação, e vamos dizer, uma nova linguagem. E isso acaba impactando também no custo lá de quem faz a geração, né? Os patrocinadores e outros demais. Como que é esse momento? O que é olhar hoje para o isolamento social e ele fazendo com que a comunicação também busque novos caminhos? Luciana, tem uma frase antiga, até com base numa realidade antiga, que antigamente carregavam frutas e tal na carroça, né? Legumes e tal, e o pessoal dizia que é com o andar da carruagem que as abóboras se acomodam. Né? Soca todas as abóboras lá dentro, e com o andar elas vão se ajeitando e vão se encaixando, e tudo vai se acomodando. Eu acho que
naturalmente a vida acaba fazendo isso com a gente, com o andar, com o dia a dia, a gente meio que vai se adaptando. E tem que se adaptar, porque senão você fica de fora. Essa é a grande verdade. Você citou aí a questão do uso das novas tecnologias para o dia a dia. Nós trabalhamos juntos por longos anos na Eldorado, e quando é que se conceberia a ideia de você colocar no ar alguém pelo Skype? Primeiro que o Skype não era uma coisa usual, absolutamente nada. No máximo, você colocava um telefone. E o telefone celular ainda tinha uma qualidade mais para lá do que para cá. Então, toda vez que a gente tinha que botar um entrevistado no ar, a gente sempre priorizava a linha fixa, né? Tem um telefone fixo, né? Agora, quando é que se pensava na possibilidade de botar alguém pela internet no ar? Nunca que isso passava por autorização de ninguém, né? E vai além, né? Se a gente está falando aqui, mas está pensando, colocar o entrevistado no ar é uma coisa especial, específica para algum trechinho. Quando é que se pensaria na possibilidade de botar o apresentador do programa fazendo a transmissão dele pelo Skype, por exemplo, ou por qualquer outra plataforma? Jamais se conceberia essa ideia. Não me perguntem por quê. Talvez pela insegurança da queda do sinal, sei lá. N razões eu posso buscar, mas não saberia te responder o porquê. O fato é que isso hoje faz parte da vida de todo mundo, né? E vou além. Lá na cultura, no De Volta para Casa, por exemplo, das 6 às 7 da noite, quando a gente foi entrevistado no ar, a gente tenta priorizar o Skype por uma simples questão. A qualidade de áudio é muito melhor que a qualidade do telefone. Nossa telefonia é horrível. Às vezes, aliás, a gente tenta botar chamada, sei lá, um entrevistado que está na Alemanha. É perceptível como o sinal deles vindo de lá é muito melhor do que o sinal de quem está no bairro vizinho. É impressionante isso. Então, a internet possibilitou isso a gente. E a pandemia fez com que a gente se adaptasse a essa realidade, né? Como eu disse, com o caminhar da carroça que as abóboras se acomodam, a gente foi se adaptando a essa nova realidade e foi se adaptando, percebendo que sim, é uma janela boa que se abriu. Então, eu acho que sim, faz parte, vai passar a fazer parte da vida das pessoas. Então, você colocar um entrevistado na televisão pelo Skype, concedendo uma entrevista, antigamente o repórter tinha que ir pessoalmente até ele ligava a câmera, punha o microfone e dava entrevista e mandava o conteúdo para a emissora por um motoboy, a fita, e aí chegava na emissora, o motoboy ia editar. Ainda acontece assim. Mas a pandemia obrigou a gente a aprender que gravar a entrevista pelo Skype também gera um conteúdo de qualidade, né? Então dá para fazer. É uma janela que se abriu. Eu acho que sim, que assim como as ferramentas das redes sociais começam a permitir a gente lidar com a comunicação de uma forma diferente, também para o meio de comunicação, isso se tornou uma ferramenta a mais e que está mostrando aí que veio para ficar, eu imagino que vai ficar, e que fique mesmo, porque, como eu disse, é conteúdo bom, é uma forma boa, uma técnica boa, uma ferramenta boa, que não precisa ser deixada de lado quando essa situação toda se normalizar. Muito bem. Então, vamos dar agora um descanso para o Gilson, né? Essa aula, palestra realmente maravilhosa. Eu vou abrir agora para as perguntas dos alunos. Eu tenho aqui, alunos, a nossa função, que é o levantar da mão. Então, fique à vontade aqui que eu vou acompanhar para a gente fazer aqui a passagem para quem vai começar. Então, eu vou abrir aqui primeiro para o Jonathan. Olá, pessoal, boa noite, professora, boa noite, Gilson, um prazer te conhecer aqui, e muito obrigado pelas suas experiências, né, que são maravilhosas. A minha dúvida, na verdade, não é nenhuma dúvida, é mais uma contextualização. Você disse, né, que entrou nessa área de apresentação e locução como estagiário, e aí eu gostaria de que você contasse para a gente algumas dicas de como se destacar em uma entrevista de estágio, em que a gente está competindo ali com várias pessoas do mesmo curso, alguns até que têm umas habilidades de outras experiências, e aí eu gostaria de saber como a gente pode estar se destacando nesse contexto. Jonatas, faz tanto tempo que eu fui estagiário. Tô brincando. Eu fui estagiário, mas hoje seleciono estagiários para trabalharem comigo. Especificamente, na rádio, a gente faz essa Me contato, então. Posso Oi? mandar currículo
Posso mandar currículo para você? Os que trabalham diretamente comigo são da área de jornalismo, então se fizer jornalismo, arrasou. você pode mandar. Mas a gente vai selecionando, então eu acabo entendendo também o outro ponto de vista que eu acho que pode ajudar bastante nesse momento de vocês. Primeiro, que eu acho que é essencial, tá? Procurem, neste momento da vida de estudo de vocês, entrar na área, tá? Porque a chance de vocês conseguirem abraçar isso depois de concluírem o curso vai se tornando cada vez menor. Não estou dizendo que é impossível. Nada é impossível, e quando você coloca essa meta em você, você tem que abraçar ela e ir atrás. Não desista jamais. Mas as chances diminuem bastante, porque naquele momento em que você está fazendo o estágio, é o momento que você está aprendendo e é o momento que você tem para mostrar aquilo que você faz. Então, é colocando a mão na massa e tendo a oportunidade de se exibir dentro da própria empresa. O que fazer numa seleção de estágio? Olha, primeiro que acho que é normal a gente estar num processo de competição ali, né? Porque você está sendo selecionado, provavelmente no meio de outras pessoas também, e você tem aquela ansiedade de, puxa vida, eu quero agradar o melhor possível para que eu seja o escolhido. Primeiro, seja você, né? Seja você, óbvio, se você é uma pessoa que está preparada para lidar com essa área de comunicação, isso vai ser percebido. É muito evidente para a gente que está fazendo seleção perceber quando um candidato está criando uma imagem do que é ele, tentando se adaptar àquilo que a empresa quer. Óbvio, se você está querendo trabalhar com produção em TV e surgiu a oportunidade de rádio, eu acho que você não deveria simplesmente ignorar. Você está no momento de aprendizagem e, eventualmente, você pode aprender que trabalhar com rádio também pode ser bacana, né? E que, eventualmente, ali pode ser uma brecha para você ir trabalhar na equipe de TV, por exemplo. Mas se você realmente não quer trabalhar com aquilo, não adianta criar uma concepção da imagem que você faz do que a empresa quer, porque isso se desmistifica em algum momento, que isso cai por terra em algum momento. E vamos pensar o lado da empresa também. Eu estou querendo contratar uma pessoa, puxa vida, eu vou lá e acho aquela pessoa que é ideal para a função. De repente ela começa a atuar e o dia a dia eu percebo que não era aquilo que eu escolhi. Puxa vida, olha o que você fez. Você se prejudicou a empresa e prejudicou um terceiro candidato que realmente talvez fosse a melhor pessoa para aquela função, né? Então, acho que isso é uma coisa inicial. Quando forem fazer uma entrevista, vão cientes de que eles vão querer saber de vocês o que você sabe, o que você está a fim de fazer. E nesse momento seja verdadeiro. Eu acho que percebeu como eu estou falando que ser franco é a melhor solução para você conseguir chegar num resultado bom? Eu acho que é por aí, viu, Jonas? Sim. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Perfeita a sua resposta. Qual é o próximo? Vamos ver aqui quem vai levantar. Tinha levantado aqui. NM, eu só vejo a sigla inicial aqui. Ah, é? É o Lucas. Não, é a Georgia. A Nathalie da Mata, talvez? A Nathalie também. Então, começamos por quem? Pode ser a Nathalie? Como queiram. Dá para me ouvir? Sim. Ah, tá. É porque esse computador às vezes dá um bug. A gente está fazendo umas observações da palestra para depois ir para o RTV Lab, né? E eu queria saber de você o que você acha do podcast, se você acha que ele rouba um pouco desse espaço do rádio ou se ele foi uma nova forma do rádio se reinventar. Ah, você já me trouxe a resposta na segunda opção. Eu acho que é complemento, viu? Eu não sei se vocês são bons ouvintes ou se tem opções de audiência em podcast, né? Por exemplo, eu tenho um colega que ele é vidradaço nessas questões nerds. Ele adora. Tem programa nerd por aí em rádio? Vocês conhecem alguma rádio que faça um programa específico de nerd? Não. Difícil, né? Porque é muito segmentado. Mas esse meu colega, ele agora tem a chance, agora não, né? Porque já faz algum tempo, tem a chance de ouvir um programa específico para nerds. Sei lá, o cidadão que gosta de um programa que fale de jogos. Ele tem condição de ouvir um podcast com um programa com atualidades, com informações que estão envolvidas, pessoas que estão envolvidas nesse conteúdo, especificamente, para ele. Isso não significa que ele vai simplesmente deixar de ouvir a rádio que ele gosta. Eles se complementam, eu acho. É uma ferramenta a mais que veio para ajudar e não substituir.
ela pode trabalhar com um público específico e, ao mesmo tempo, agregar conteúdo. Eu acho que é isso, viu, Nathalie? Muito obrigada. Não por isso. Então, deixa eu aproveitar. O Nathalie, apresenta para a gente, apresenta para o Gilson Monteiro, o RP Lab. Então, nós somos um laboratório experimental de rádio, TV e internet, né? A gente ainda está no comecinho, desenvolvendo os programas. A gente já tem alguns programas feitos, né? O Luz, Câmera e Informação, que já foi gravado e a gente está disponibilizando no YouTube. E eu e a Jaqueline, nós somos roteiristas do Aconteceu. Então, essa palestra aqui, ela vai depois, são todas as segundas-feiras, que a gente ainda está se organizando para gravar. A gente fez a primeira filmagem no sábado. E todas as segundas-feiras a gente vai postar sobre as palestras e eventos que aconteceram na FEPAC e no Grupo Campos Sales. Maravilha, bacana. Sucesso para o programa de vocês. Tenho certeza que conteúdo não vai faltar e qualidade também não. Muito obrigada. Acho que a Georgia tinha feito aí a função de marcar e levantar a mão virtual. É você, Georgia? Eu não levantei, não. Não? Ah, então, desculpa, acho que foi na passagem. Tem mais alguém para a pergunta? Pode abrir o microfone direto, não precisa fazer a função da marcação aqui na sala virtual. Acho que agora não. Tá bom, Temos uma surpresinha, né? Tem um teste, não tem, Gilson? Na verdade, é mais uma instrução, um momento de instrução para vocês entenderem um pouquinho do desafio do trabalho do locutor. Eu vou jogar aqui na tela também. A tela é uma frase que a gente já usou na outra aula também. Quem já participou, sei lá, assistiu a outra aula, não revela o segredo, tá? Estou brincando. Mas a ideia é que as pessoas entendam o desafio, de fato, da atuação como locutor. Estão vendo uma frase aí na tela? Alguém poderia abrir o microfone e ler esta frase para mim? Posso? Ontem Posso? eu comi uma... Eita, poxa. Decidam-se. Pode ir, Jonathan. Tudo bem. Ontem eu comi uma maçã. Perfeito. 5 palavrinhas, objetivo. Ontem eu comi uma maçã. Jonathan, você acha que você seria capaz de ler essa frase de um jeito diferente? Deixa eu ver. Tipo, ontem eu comi uma maçã. Beleza, arrumou uma segunda forma. Você teria condição de ler de novo diferente dessas duas que tentou ler? Só me diz se consegue ou não. Mas de uma forma não Se às vezes não existe. Pensando. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Posso falar? Pode, fala aí. Ontem eu comi uma maçã. Perfeito. Vocês estão percebendo que existem algumas formas distintas de ler essa frase? Vocês estão percebendo isso? Naturalmente, as pessoas diziam, não, mas só tem esse jeito de ler. Ontem eu comi uma maçã, ontem eu comi uma maçã. O que ocorre é o seguinte, gente. O que é que está sendo buscado com essa frase? Essa frase está respondendo a uma pergunta, naturalmente. Que pergunta? Né? Se eu perguntasse a vocês, quando eu comi uma maçã? A resposta tem que ser com estas 5 palavras que estão na tela. Quando eu comi uma maçã? A resposta é, ontem eu comi uma maçã. A atenção nossa foi para a palavra ontem. Né? Se eu disser para você, gente, quem comeu maçã? Ontem eu comi uma maçã. O que você fez com a maçã? Ontem eu comi uma maçã. Né? Quantas maçãs você comeu? Ontem eu comi uma maçã. E por fim, o que você comeu ontem? Ontem eu comi uma maçã. 5 formas diferentes. Quer ver na prática? Pergunta para o Jonatas. Exatamente. Vamos lá, Jonatas, o que você comeu ontem? Oi, pode falar. O que você comeu ontem? Uma maçã. A frase inteira. Ontem eu comi uma maçã. Maçã, você viu que você deu atenção para a palavra maçã? Porque você está respondendo a pergunta, o que é que foi que você comeu? Né? Sim. Se eu perguntasse, Jonatas, quando é que você comeu a maçã?
Ontem eu comi uma maçã. Ontem eu comi uma maçã. Né? A atenção foi para o ontem. Então, isso é um jeito de dizer para vocês que a frase, a mesma frase, com apenas 5 palavras, pode ser lida de 5 formas diferentes. 5 formas diferentes. E aí eu pergunto, por que de eu explicar isso tudo para vocês? Porque o desafio do locutor, quando pega o texto, quando ele tem que ler um documentário, é entender quais palavras merecem destaque para ele interpretar o texto com base nessa intenção que o texto quer passar. Isso é um desafio para um locutor. Parece bobeira, gente, mas vocês pegarem um texto, fazer um locutor, além de ter voz bonitinha, ler, eu sei ler também. Não se trata apenas de ler, se trata de interpretar conteúdo. E aí você pega um texto de um documentário de 1 hora para ler, você não vai pegar esse texto com 2, 3 dias de antecedência, ler a frase, não, eu acho que aqui é que tem que ter atenção e vai lá e grifa aquela palavra. Não, mas nessa outra aqui eu acho que é essa palavra que merece. Não existe. Eu, muitas vezes na minha vida, entro para o estúdio, assim, pego o texto na mão, sento na frente do microfone. Isso faz parte do dia a dia. Isso é normal. No jornalismo, você pega um texto jornalístico que alguém escreveu, você não vai pegar com antecedência para ficar lendo, nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes isso não é possível. Mas aí você senta na frente do microfone e lê. E quando você faz a leitura com a correta interpretação, isso faz toda a diferença. É aí que você separa um bom locutor de um locutor ruim. Entenderam? Entendemos. Muito obrigado pelo exemplo. Perfeito, hein? E dessa forma, eu só quero, então... Peraí, não me deixe embora ainda não. Eu tenho os vídeos dos trabalhos que eu fiz, poxa vida. Posso mostrar? Aqui é mais para mostrar um pouquinho. Eu sou locutor, atuo como jornalista, né? Mas de vez em quando o pessoal me rouba para fazer imagem na TV também. Quer dizer, participar de evento, alguma coisa. Eu tenho aqui um exemplo de um evento que eu participei na TV, que foi o aniversário dos 50 anos da TV Cultura. Houve 2 eventos, um para transmissão na TV focado na parte mais clássica, né? E houve um outro feito com a Jazz Sinfônica, feito com depoimentos de funcionários da TV, e que eu tive a honra de apresentar ao lado da Joyce Ribeiro. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas dessa transmissão que eu fiz. Vamos lá, vou soltar o play aqui para vocês poderem ver. É isso aí, obrigado, gente. São vocês que fazem a TV do Futuro. Bom, a gente vai continuar com uma boa música. Eu tenho a honra de chamar aqui ao palco, a honra de apresentar a vocês que estão aqui no Auditório Simão Bolívar, você que está em casa, Mônica Salmazo e Nelson Aires. Eu juro que eu ouvi o pessoal descrevendo as atividades, até pedindo licença aqui ao diretor para fazer um adendo, descrever um pouquinho de mim, que a Joyce todo mundo sabe, está lá todo dia na bancada do Jornal da Cultura, mas quem que é o Gilson? Né? Eu estou com um pezinho em vários setores ali. Eu sou da rádio, a gente apresenta programas na rádio, nas 2 rádios, na Cultura FM e na Rádio Cultura Brasil. Também estou com o pessoal das chamadas, então quando vocês ouvem, neste sábado, 4 da tarde, na Matinê Cultura, com a voz desse cara aqui, agora tem um rosto essa cara. Pessoal, obrigado. Também pessoal de pós-produção, Planeta Terra, as aberturas do Planeta Terra tem a voz desse amigo que vos fala. E para terminar, também muito importante, dos grandes presentes da minha vida dentro lá da Fundação Padre Anchieta, é participar do departamento de audiodescrição. Então, o pessoal que não pode ver as imagens, cabe a nós e ao pessoal do roteiro descrevê-las. Então, é algo também que faz muita diferença na minha vida e certamente na de muita gente. Bom, a festa continua, o maestro Galindo volta para o palco e faz agora uma seleção de ritmos bem brasileiros. Volta para cá, João. Gente, verdade seja dita, não dá para a gente ficar aqui fazendo homenagens individuais sobre todos os profissionais que passaram pela TV Cultura nesses 50 anos, né, gente? É verdade, porque seria injusto citar alguns e não lembrar de tantos outros, né, Gilson? Mas uma coisa é certa,
É uma TV de amigos, uma amizade que se fortalece a cada dia. Pessoas que a gente pode chamar de operários da cultura, da arte, da notícia. E esses são vocês, meus amigos. Parabéns a todos! Enfim, foi. Legal. Posso mostrar mais um videozinho? Posso mostrar mais um? Não sei, dá tempo, o pessoal está querendo ir embora, já está cansado, sexta-feira. Eu juro que é mais um e é mais curto. Aqui é um vídeo da... A Rádio Cultura fez 40 anos, alguns poucos anos atrás, e ali eles bolaram uma produção de um programa de rádio na Sala São Paulo. Então, tinha o público todo da Sala São Paulo assistindo. No palco foi montado um cenáriozinho de uma emissora de rádio, de um estúdio. Então, tinha o apresentador. E aí, tinha a música sendo interpretada ao vivo com uma orquestra. E eu e mais uma colega, a Cirlei, ali no meio do auditório, entrevistando algumas pessoas de vez em quando. Fizemos um programa de rádio transmitido ao vivo naquele dia para a rádio aqui em São Paulo, também para a Rádio MEC lá do Rio de Janeiro, que estava ao vivo naquele dia. E programa esse que foi gravado para transmitir na TV Cultura. E aí eu separei aqui um trechinho também, num bate-papo que eu faço com um colega da TV. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei o que eu cliquei aqui, abriu, foi minha calculadora. Vamos lá, vou abrir aqui o vídeo agora para vocês verem. E às 6 da tarde é o jornalista Alexandre Machado quem fala dos fatos do dia no De Volta para Casa. Começa aqui o De Volta para Casa. Vamos a pé, Sérgio? Vamos ao encontro dos jornalistas e ao encontro de jornalistas. Um dos protagonistas desse encontro é o repórter Gilson Monteiro. E o outro protagonista está aqui do meu lado, alguém com quem eu tenho orgulho, a honra de dividir o microfone todos os dias no De Volta para Casa, Alexandre Machado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, parceiro. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. E nós estamos assistindo o que é a construção de uma emissora de caráter público. Alexandre? Gente, é isso. É só 2 trechinhos de trabalhos meus para vocês conhecerem um pouquinho mais desse, como eu disse ali no vídeo, amigo que vos fala. Só agradecer mesmo, viu, Gilson? Então, eu queria assim, da melhor forma, né? Tem alguém falando? Aqui. Oi, quem tá falando? Ô, Gilson, será que, assim, o pessoal pode ir embora, mas será que você segura um pouquinho pra gente da RTV Lab, por favor? A gente fala sim. Valeu. Então, vou fazer o encerramento, então, aqui certinho, né? Da melhor forma. Deixe uma mensagem e também faça da melhor forma, usando a sua voz, para eles entenderem essa passagem, a construção, como você tem essa facilidade, né? Depois de tantos anos de carreira, esse equilíbrio que eu mencionei, que você chegou no patamar, que você sabe qual é o seu potencial, né? Deixa essa mensagem mais uma vez, meu parceiro, amigo, companheiro, uma vez que a gente teve um encontro no meio rádio, é para sempre, viu? Muito carinho. Esse mundo é pequenininho mesmo. Mas, sei lá, bolando alguma coisa aqui, uma mensagem. Se você tem uma ideia fixa na sua cabeça, uma vontade grande de fazer uma coisa muito legal, jamais permita que ninguém interrompa esse seu sonho. Faça da sua vida uma coisa importante para você e todas as ações envoltas focando naquele objetivo principal. É isso! Não se esqueça jamais daquilo que você quer de você. Foi só uma brincadeira aí para vocês receberem uma mensagem minha, tá bom? Uau! Aí sim! Minha muito turma, bom. Palmas, né? Acho que é o que a gente tem que fazer. Parabéns. Nosso semestre também de conteúdo, estamos encerrando nossas aulas aqui, todo o nosso encontro. Essa é a minha turma de sexta. Só tenho a agradecer também a vocês, alunos. Gilson, grande beijo. Eu vou dar aqui concluída a nossa transmissão e também a nossa gravação, mas você fica na sala, porque a Nathalie vai aí completar também o trabalho dela, tá bom? Tudo de bom. Gente, aos demais, obrigado, um abraço e até uma próxima. A gente se encontra por aí. Até. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professora. Parabéns pelo semestre.